Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Salmos de Davi, no Salmo 1 aqui. Estamos fazendo uso da obra O Tesouro de Davi, é o material do Dr. Charles Spurgeon. Tá? Como sempre, eu faço questão de deixar claro, né, a fonte, a origem, né, o material que eu uso como base para reflexão. Esse é o material do famoso Charles Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores Batistas. A respeito dele, nós estaremos falando também sobre depressão. Ele é uma pessoa que sofreu muito de uma depressão severa, uma depressão crônica, por conta de problemas de saúde, que também se agravaram em decorrência do seu trabalho, do seu ministério pastoral, uma tragédia que ocorreu quando ele ainda jovem, né, na inauguração da igreja, do tabernáculo lá em Londres. Ele ele sofreu de uma depressão crônica, um sofrimento bastante terrível, mas nada disso impediu que o Charles Spurgeon expressasse de uma maneira bastante viva a sua fé, as suas convicções. E ficou registrado na história também. Estamos falando de Davi, sobre a felicidade, como ser abençoado com felicidade. Alguns diriam como tomar posse da felicidade. A felicidade, ela existe, ela está aí, ela é uma bênção de Deus. Como toda bênção, como toda dádiva, como todo dom, como todo presente, ele é oferecido gratuitamente. Entretanto, a graça, eu costumo dizer, ela é exigente. A graça exige de nós, ela exige absolutamente tudo que ela se propõe a realizar. Tá? Não existe passividade no que diz respeito à vida religiosa. As teorias, os debates, as inutilidades que eu falo, né, que eu chamo às vezes de inutilidades, aí essas teorias filosóficas, movimentos teológicos, são interessantes, têm a sua razão de ser, é importante estudar, principalmente para não depender disso e não ser enganado ou passado para trás ou manipulado por aqueles que detêm aí uma parcela, uma fatia do conhecimento teológico, filosófico ou religioso que está disponível a todos, tá? Principalmente através da palavra de Deus. Uma doença que atinge o cristianismo é que o cristão não lê a Bíblia, o cristão não se debruça sobre a palavra de Deus. Defende, grita, pula, chacoalha, balança, fala, mas não se dedica a estudar. A quantidade de cristãos, né, bilhões de pessoas no mundo se declaram cristãs, manifestam a fé cristã, mas se você pegar aqueles que se dedicam à meditação na palavra de Deus, ao estudo, aqueles que buscam a orientação da palavra de Deus, são um número tristemente reduzido, sabendo nós que essa tragédia ocorre também entre os líderes cristãos, muitos pastores, ministros do evangelho, ou seja lá, alguns se apresentam hoje como apóstolos, profetas, isso e aquilo, nunca leram a palavra de Deus, nunca leram toda a escritura. Alguns nenhuma vez seguiram aqueles planos de estudo nos seminários, nos cursos de formação aí, mas nunca se debruçaram ali para meditar, para deixar-se conduzir pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Isso é fato. Mesmo assim, existe farto material, existe uma riqueza de material para quem quer estudar, para quem quer aprender, para quem quer se dedicar. Nós estamos nos debruçando sobre os tesouros de Davi, tesouros que ele deixou aberto. Não tem segredo, não tem mistério. O livro dos Salmos está aí para todos os que quiserem ser abençoados pelo Espírito de Deus, tá? E nós estamos no primeiro Salmo, abençoado com felicidade, verdadeiramente feliz, ou bem-aventurado, ou bem-aventurado. O significado é o mesmo, é o homem, esse homem existe. Davi viu na multidão, e se você olha um pouco mais para trás, você pode perceber que Davi também foi identificado como esse homem, como sendo esse homem em vários momentos da sua vida, da sua trajetória. Uma coisa que eu aprendi, que eu digo, e Davi o fez, eu aprendi lendo a Bíblia, é o seguinte, meu irmão, se você não conta a sua história,
ela poderá ser contada por outros como eles bem entenderem. Davi contou a sua própria história, através dos salmos, principalmente, os profetas, todos inspirados por Deus, mas Davi contou a sua própria história. Davi registrou de Saul. Nós sabemos que ele foi escolhido por Deus, eleito, chamado, capacitado, profetizou algumas vezes, foi elevado ao rei, teve algumas vitórias, mas mostrou-se um fracasso completo. Temos um crescendo e, de repente, é só queda e ruína. Davi tem altos e baixos, muitos altos e muito baixo, mas ele viveu. Ele não se escondeu da vida, não se escondeu dos profetas, não se escondeu dos sacerdotes, não se escondeu do Espírito Santo. Ingressar na caverna foi para preservar a vida dele e daqueles que o acompanhavam, mas ele nunca viveu na caverna, nunca habitou na caverna, recusando-se a enfrentar os desafios da vida. Tá? Abençoado com felicidade. Não basta seguir o aspecto de não andar no conselho do ímpio. A impiedade, a maldade, a malignidade, ela existe. É um debate filosófico. Com o devido respeito aos filósofos, o mal está aí. E podem continuar debatendo até o fim dos tempos aí, porque o trabalho do filósofo é esse, é debater e discutir. Se alguém achar uma resposta, eles vão debater e discutir se a resposta é coerente com a pergunta e também vão ficar nessa até o fim dos tempos. Eles fornecem material para reflexão e para a tomada de decisões, tá? E para a avaliação de correção de rumo, se há coerência naquilo que se realiza com aquilo que se propôs a realizar. Eu tenho respeito pelo trabalho dos profetas, muito embora eu pessoalmente busque, não na filosofia, mas numa forma de filosofia anterior à filosofia, que é a sabedoria, tá? Que é a sabedoria. Sabedoria encontra-se na palavra de Deus. Sabedoria é prática. Sabedoria está relacionada à vida. Não existe sabedoria teórica, tá? Sabedoria é para a vida. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Quem necessita, eu quero ser feliz. Está aqui o conselho na palavra de Deus, indicando o caminho para ser abençoado com felicidade. Tá? Está aqui o caminho. E o escritor aqui, ele fala que é bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, aquele que evita o conselho dos maus, o conselho maligno, o conselho daqueles que são adversários de Deus. Eles existem em todo lugar. Eles existem no mundo todo. Eles estão espalhados em toda parte, na política, na economia, na filosofia, na teologia, na religião, nas religiões e também na fé cristã. A porta se abriu, os ímpios ingressaram, marcaram fileira e estão aí fazendo o que eles se propõem a fazer. É possível ser feliz não seguindo o conselho dos ímpios. Esse conselho é terrível. Afasta-se. Fuja do mau conselheiro. Fuja do mau conselho. Eu fui obrigado a ouvir, mas você não é obrigado a seguir. Você não é obrigado a obedecer. Aliás, em nenhum lugar do mundo alguém é responsabilizado por deixar de cumprir uma ordem maligna, uma ordem criminosa. Tá? Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem ilegítima, ilegal ou imoral. E a palavra de Deus deixa isso claro. Bem-aventurado, feliz é o homem que não segue o conselho do ímpio. Não segue. Você é obrigado a ouvir? Ouviu. Mas não obedeça, não siga por aquele caminho. E não se detém no caminho dos pecadores, ou na roda dos pecadores, ou na reunião dos pecadores. Ou seja, ele não é figura, ele não frequenta esse ambiente. Os pecadores aqui, alguns colocam os escarnecedores, principalmente o pensamento nos leva assim, devemos evitar estar entre aqueles que zombam de Deus, aqueles que desdenham da palavra de Deus. Sim, devemos evitar.
sempre que possível, devemos evitar. Ele está falando aqui que o fiel a Deus, o temente a Deus, ele não busca esse lugar. Muito embora, às vezes, ele seja obrigado, em decorrência das suas atividades totalmente lícitas, de trabalho, por momentos da vida, a estar em ambientes assim. Mas ele não tem anseio, desejo de estar ali. Não se detém no caminho dos pecadores. Aqui vamos falar dos pecadores. Nem todos os pecadores cometem todos os pecados. Isso aqui eu gostei do comentarista. O bêbado, por exemplo, ele coloca aqui: os pecadores têm modos específicos de transgressão. É muito difícil você encontrar um pecador. O pecador, ele é um especialista. Muitas vezes fala aqui do bêbado, né? Da pessoa que abusa, da pessoa que não tem limites, né? Da embriaguez. A embriaguez, ela vem do álcool, a embriaguez, ela pode vir de medicamentos, a embriaguez pode ser decorrente de drogas, né? O entorpecimento dos sentidos. Mas a embriaguez também, ela pode ser fruto da mente humana, da alma humana. É possível a pessoa embriagar-se por conta das suas emoções, por conta das suas paixões. Tá? A embriaguez aqui, ela denota a ausência de limites ou de restrições. Então, às vezes você encontra aí o pecador, é o especialista em embriaguez. Às vezes ele nem bebe, mas é um cara embriagado, é apaixonado, não tem limites, não tem coerência. Quando, dependendo da situação, da circunstância, ele se deixa levar e vai mesmo, se entrega a qualquer paixão, qualquer emoção. Tá ali na turma do protesto, ele nem torce por aquele time, mas tá lá pulando e denunciando, reclamando. É aquela pessoa que se deixa levar. É o apaixonado, é o bêbado, é o embriagado. Outro é desonesto. Tem gente que é infiel nos negócios. Tem gente que é infiel nos relacionamentos. Tá? O outro tipo aqui, ele coloca o impuro. O impuro é uma maneira elegante de dizer que a pessoa é moralmente depravada, né? Que não reconhece limites morais, não reconhece valores, não reconhece a verdade, não reconhece o que é bom, não reconhece o que é correto. Ou pior, reconhece, mas não faz caso. É difícil você encontrar uma pessoa que milita nesse amplo espectro do pecado. A maioria, às vezes, você tem uma pessoa que ele pode ser até dado à embriaguez, mas ele abomina a desonestidade, ele abomina a impiedade, a impureza, a devassidão. Tá? Às vezes o cara ele é desonesto, mas ele nem bebe, ele é controladinho, ele só não tem limite pelo que a ele pertence ou pelo que pertence ao outro. Né? Ele não guarda as fronteiras, não respeita a cerca, né? O muro não o detém. É disso que o comentarista e o salmista está falando. Poucos são os homens que são dados a todos os tipos de vícios. Graças a Deus. A graça de Deus, a soberana graça de Deus, via de regra, não permite que o ser humano, ainda que não conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, se entregue às suas paixões de uma forma tão ampla, tão absurda. Muito embora, em alguns momentos na história da humanidade, isso ocorra. Isso é muito triste. Há homens gananciosos que abominam a embriaguez, muitos bêbados que abominam a ganância, e assim como outros pecados também. Cada um tem o pecado que facilmente lhe atinge. Portanto, e é por isso que diz a palavra de Deus, por isso que os profetas se levantaram para dizer: deixe o perverso o seu caminho. Deixe o maligno o seu caminho. Deixe o pecador o seu pecado. Não está escrito para que o perverso deixe todos os seus caminhos perversos. Via de regra, cada qual sabe onde aperta onde lhe dói o calo. Tá? Essa é a natureza do pecado, essa é a natureza do ser humano.
não estar junto com os escarnecedores, com as pessoas que não têm limites, com os zombadores. É um meio, é um meio, é um refinamento de conduta, é um lapidar do caráter, é uma decisão. É algo que a pessoa deve decidir por si mesmo, tá? Aquele lugar, aquelas pessoas, não vá, não vá, não vá. Mas como é que eu vou pregar o evangelho? Vivendo o evangelho. É preferível que você viva o evangelho a ficar perturbando outras pessoas com um evangelho que não transforma absolutamente ninguém. Permita que o evangelho transforme a sua vida. E a sua vida será o testemunho. É isso que ensina a palavra de Deus. Viver é muito mais importante do que gritar ou esbravejar. A grande influência do cristianismo, que todo sonho, né, todo jovem sonha com o avivamento, a grande força, o grande poder do cristianismo é que os cristãos viviam segundo Cristo. Por isso eram chamados de cristãos. Tinham as suas vidas, seu trabalho, sua alegria, tinha o seu modo de viver, tinha os seus muitos limites que os diferenciava daqueles que não pactuavam da mesma fé, cujos limites normalmente não costumavam respeitar. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda ou na reunião dos escarnecedores. É trágico que trouxeram para o movimento, ou para os vários movimentos do cristianismo, nós temos agora uma versão religiosa de um tipo de comédia muito característico do norte-americano, stand-up, né? O stand-up. Nós temos essa versão evangélica, e está em todos os grupos, tá? Todos os grupos está essa tragédia. A Bíblia fala: bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí alguns transformaram a reunião de cristãos numa zombaria, né? Desdenham, ridicularizam a si mesmos. Um processo de autodestruição, que é uma espécie de mágoa, de ressentimento, porque o stand-up, o bom ator, o bom orador, ele sabe usar situações constrangedoras ou difíceis, primeiro para fazer rir, e também para fazer, através do riso, conduzir a pessoa a um constrangimento depois, né? Porque o stand-up ele tem essa de você rir e ao mesmo tempo você descobre que você está rindo de si mesmo, Eu não tenho nada contra a arte, eu não tenho nada contra a retórica, eu não tenho nada contra o stand-up. Eu respeito o palhaço. Eu acho que o palhaço tem a sua função social. Quem não tem senso de humor é o inimigo, é o maligno, né? Que ele se acha, né? Ele não se acha, ele tem certeza, né? Ele acredita que ele é perfeito, que ele é o cara. Eu não tenho nada contra o bom humor, eu não tenho nada contra os profissionais. O que me deixa um pouco entristecido é a fantasia de religiosidade, a fantasia de espiritualidade, trazendo para o cristão um estado emocional de frustração, de revolta, de indignação. Se você quer trabalhar os seus traumas, eu quero te apresentar Jesus Cristo, o médico dos médicos. Se você quer purificar a sua alma, eis a palavra de Deus. Eis o Espírito Santo. A alegria de Deus é a nossa força. A alegria de Deus, a alegria do meditar, do refletir, do ser transformado pela palavra de Deus, não tem comparação ao espetáculo circense ou à apresentação ridícula, bizarra, a palhaçada que se impõe a algumas reuniões que deveriam ser para a glória de Deus, são só para
alimentar o povo com o lixo, né? Uma espécie de refluxo da fé que não se viveu. É esse o stand-up que se apresenta aí entre os cristãos. Alguns palhaços que se autodenominam pastores, né? Porque nós temos pastores de santo, nós temos pastores palhaços, pastores mestres, conforme o Evangelho apresenta, tem diminuindo bastante. Alguns frustrados e fracassados, né, estão se aproveitando aí do Evangelho de Jesus Cristo para se realizarem. Né? É um palhaço, mas é legal, a gente ri, se diverte, né? Mas não tenho nada contra os pais de santo. Não tenho nada contra o candomblé, a umbanda, não tenho nada contra a cultura africana. Eu chamo de brasileira, tá? Que você for na África, você não vai encontrar. É aqui, tá? Mas há um paralelo. O candomblé e a umbanda, os pais de santo, as mães de santo, foram guardiões das tradições, da língua, da alimentação, da história, de valores, da filosofia, da sabedoria. Tem muita coisa valiosa, tá? Tem muita coisa valiosa. Essa ideia de que tudo é do diabo aí não é bem assim, tá? É uma falta de respeito muito grande. É o pensamento lá dos europeus, né, que tinham por prazer demonizar qualquer um que estivesse do outro lado da fronteira. E o brasileiro comprou essa ideia, os cristãos compraram essa ideia, e agora os evangélicos aí, quando um grupo está superando a maldade, o outro pega, porque quando falta competência, quando falta unção, quando falta graça, quando falta conhecimento do evangelho, o sujeito recorre ao ódio, demoniza o outro para justificar suas ações. E, ao mesmo tempo, tenta se apropriar da cultura, dos valores e dos princípios. Então, os pastores de santos, os pastores palhaços, os pastores do stand-up, que lançam a igreja nessa maldição aqui. Você quer ser feliz como? Ah, o cristão está com depressão. Como não estaria? Como não estaria com depressão? Como não sofreria de ansiedade? Se Jesus Cristo ficou de lado, se Jesus Cristo não é mais a prioridade, se a palavra de Deus não é mais a garantia, se o Espírito Santo não é o Espírito de vida e ressurreição que renova, que restaura, que cura, que fortalece, que permite ao indivíduo superar suas fraquezas, suas diversidades. Agora é o circo. A unção, a graça e o poder de Deus colocados de lado por ferramentas compradas aí por quem vende barato, né? Por quem vende barato a graça de Deus e a palavra de Deus. Abençoado com felicidade é quem não vai para o circo cristão. É quem não aceita o espetáculo cristão. Tá? Um evangelho 10% aí e 90% de quaisquer outras coisas mastigadas, muito mal mastigadas e jogadas lá só para entreter. O evangelho é vida. A apresentação do evangelho é a apresentação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tem tempo a perder. Mesmo sendo incrivelmente agradável, mesmo sendo muitíssimo bem-humorado, mas há limites. A fé não é a piada. A fé não é uma piada. A vida eterna não é uma brincadeira. O pecado não é uma brincadeira. É verdade. É sério. E toda e qualquer decisão tomada e toda e qualquer decisão não tomada resultará em consequências. E as consequências estão todas aqui descritas na palavra de Deus. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Tem até a letra de música. Você quer ser feliz? Não só é possível, como é necessário. É fundamental que o homem de Deus, que a mulher de Deus, se aproprie pela felicidade disponibilizada pelo próprio Deus através da sua palavra. Como? Vivendo. Procurando viver de maneira coerente, de maneira fiel à palavra de Deus e às escrituras sagradas. A casa de Deus deve ser uma casa de oração para todos os povos. Tem sido de muita coisa, né? Oração mesmo, se você apertar, deficitária. Se o cristão não tem alegria e prazer
nos ofícios, nas ministrações, nas atividades descritas na palavra de Deus como meios graciosos de se viver e de se deixar influenciar pelo Espírito de Deus, há algo de errado com esse tipo de cristianismo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.